Queremos também dizer que hoje, no segundo culto, nós vamos estar a receber o pastor João Saramar, né? Ele virá com a diaconisa, participará do segundo culto, e ele também estará ministrando a palavra então, no segundo culto. Então, nesse primeiro culto, a missionária Mirtz, e no segundo culto, o pastor João Saramar, que estará pregando aqui em nossa igreja. Mas não se preocupem, né, os irmãos do primeiro culto, que a mensagem vai ser também gravada, filmada e depois postada então, no YouTube, para que os irmãos possam também ouvir e receber a mensagem também através do pastor João. Irmãos, nós vamos hoje falar então um pouco em relação ao desafio de seguir, né, na nossa missão, de seguir naquilo que nós estamos a realizar para o Senhor. Então nós vamos falar um pouco em relação a isso, focando na seguinte vertente, de que Deus sempre foi fiel para com as nossas vidas, para conosco, né? O Senhor sempre foi fiel. E assim também Ele espera que nós sejamos fiéis a Ele. Então chega sempre o momento da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, que nós vamos ouvir alguma coisa parecida com o que está aí no tema, né? Agora é com você. Quando nós éramos pequenos, miúdos, brincávamos muito, eu penso que os irmãos aqui também, né? Talvez com nomes diferentes, mas brincadeiras semelhantes, né? Lá no Brasil nós chamávamos de pega-pega, que era um correndo atrás do outro. Agora está com você, agora está com você, né? Como é? Apanhada, isso. Faz sentido também, né? Então, a gente brincava assim, cada um ia correndo, batia assim nas costas do outro, tocava no corpo e dizia, agora está com você. Quando nós olhamos nos esportes, nós vemos que existem algumas modalidades que são de substituição, né? Então, vem um a fazer alguma atividade, ou a mesma, ou uma atividade diferente, e passa para o outro a oportunidade de seguir. Às vezes entrega algum objeto, como a troca de bastão, né? Entrega, a pessoa continua a correr, às vezes cumpriu aquela etapa, ali já tem alguém a esperar para seguir para a próxima etapa, não é assim? Então, mais ou menos, é isso que nós precisamos perceber também na jornada cristã, né? Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos isso, vemos aquela galeria dos heróis da fé, né? Mas quando entramos no 12, então tem o desafio para quê? Para que nós, como testemunhas de tudo aquilo que já ficou para trás, né, dos heróis da fé que passaram, sigamos na jornada, né, olhando firmemente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, e sigamos a jornada cristã. Então Josué vai chegar no momento da história dele, depois de ter feito tudo que o Senhor colocou em suas mãos, que ele vai dizer também à nação exatamente isso, né? Agora é com você, agora vocês seguem em frente, agora vocês continuam a jornada. Então vamos ler Josué 23, para que nós possamos situar e compreender bem esse texto e essa proposta. Josué capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Veja que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o mar grande para o poente do sol. O Senhor vosso Deus
as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menções dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes, e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amém? Era bom terminar diferente a leitura, né? Mas o amém do texto todo. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, nós queremos ouvir Tua voz. Nós desejamos ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar a nós. Então, Senhor, que nossas mentes, nossa alma, nosso coração seja totalmente rendido e voltado para Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar e que nós tenhamos sensibilidade para ouvir e discernir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos então esse grande desafio, né, diante de nós aí. É Josué dizendo para o povo: olha, muitas coisas aconteceram até então. Você percebe que o versículo 1 diz assim: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos. Ou seja, já havia aí um tempo bom em que a terra havia sido dividida entre as tribos e que eles haviam se assentado então na terra e começado a edificar, construir, né, estabelecer a sua própria vida e a sua própria jornada ali naquela terra. Então Josué chama o povo. Se você olhar no capítulo 22, você vai perceber que aquele grupo que tinha herdado as terras antes de atravessarem o Jordão já retornou para a sua terra, já não está mais, né, junto ali com as tribos que herdaram a terra do outro lado, da além do Jordão. Por quê? Porque agora todos já tinham as suas heranças, e como Josué menciona no capítulo 23, agora cada um deveria terminar a sua conquista no seu espaço regional, no lugar onde a tribo estava estabelecida.
ao retornar as tribos, lá do meio, a tribo de Manassés, né, a tribo de Efraim, ao retornar para o outro lado, para o lado das campinas de Moabe, né, antes de atravessar o Jordão, eles edificam um altar e gera lá uma grande confusão, porque o povo teme que eles estejam a edificar altar a outro Deus. Então, confusão resolvida, falatórios resolvidos, né? Josué diz para eles: olha, o que se espera de vocês é que vocês guardem de fato, né, a mente, o coração, a alma de vocês para servir ao Senhor. Então, Josué capítulo 22, verso 5, lá no meio do texto, diz assim, né, ele fala que eles tenham cuidado de guardar as coisas de Deus, e diz assim, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, onde vocês estão, sentem o coração e sigam servindo ao Senhor. São orientações que Ele dá para a nação, como deu aqui no 23. Como é que vocês vão seguir a vida de vocês de agora em diante? Vão seguir baseado nesses princípios. E eu quero então falar um pouco, né, em relação a isso. O capítulo 23, Josué já bem de idade avançada, possivelmente ele tivesse aqui em torno de 110 anos. A possibilidade, né, o que se entende é que Josué, ao sair do Egito com Moisés e toda Israel, tinha entre 35 e 40 anos. Então depois eles vagaram 40 anos no deserto, e ele deveria ter então próximo à idade de Caleb, que tinha 85 anos. Estima-se que quando Josué começou a guerrear pelo povo e levou o povo à conquista de Canaã, ele estava aí por volta dos seus 40 anos, né? Então muito tempo havia passado, dos seus 80 anos, muito tempo havia passado entre o início da conquista e agora esse tempo aqui, cerca de 25 a 30 anos, no mínimo havia passado nesse tempo. E ele diz: olha, já estou entrado em dias e agora nós precisamos estabelecer como é que vocês vão seguir essa jornada, como vocês vão dar continuidade a isso. E para isso ele recorre a um recurso que ainda hoje faz muito sentido e muita diferença: o testemunho pessoal. Ele começa a falar sobre o que aconteceu na própria história dele, desde quando Moisés começou a prepará-lo e treiná-lo até aquele momento, né? Então, quando você olha para o que ele diz aqui, ele vai contar como ele levou o povo, como ele ajudou o povo, né, nesses versículos que lemos, como ele ajudou o povo a chegar até onde chegou. E existe aqui, então, uma menção daquilo que ele aprendeu com Moisés, mas também daquilo que ele viveu na sua experiência. E se você olhar, eu até desafio, né, e estimulo você a fazer isso, folhear o livro de Josué, e você vai perceber quantas experiências ele teve, como ele saiu, né, talvez timidez, insegurança, para se tornar aquele grande líder. E a gente vai percebendo também que ele faz alguns destaques aqui nesse testemunho pessoal, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse testemunho no próximo ponto, mas ele faz alguns destaques que são interessantes da gente perceber. Ao ouvir a leitura e fazer a leitura, você já percebe como ele enfatiza que Deus é o Deus da nação. Quantas vezes ele diz: vosso Deus, a terra que o vosso Deus deu, o vosso Deus pelejou por vós, o vosso Deus ainda dará a vocês a conquista dessa terra. Ou seja, ele vai trazer para o povo a consciência de que o Deus que o guiou nessa jornada é o mesmo Deus que é o Deus da nação. Era necessário que o povo compreendesse que o Deus de Israel não era somente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés e Josué, mas que era o Deus de cada um deles individualmente. Então é interessante a gente perceber isso,
que para dar o seu testemunho pessoal e também encorajar a nação, ele várias vezes vai relembrar ao povo, à nação, que Deus é o Deus deles, é o Deus de cada um deles. Uma outra visão que a gente percebe aqui, que eu acho bem interessante, no verso 3 ele diz: porque o vosso Deus pelejou por vós, porque ele está referindo-se ao passado. E depois no verso 4 ele diz: agora vocês é que têm que conquistar, terminar de conquistar essas nações que ainda estão entre vós. Então ele vai usar a forma presente para dizer, né? Porque o Senhor é quem peleja por vós. E está, eu acho que eu não marquei ali o versículo, talvez tenha marcado aqui, mas está aqui, se você continuar lendo, você vai ver, vai encontrar aí. Mas ele fala assim: olha, o Senhor peleja por vós. 13? Pelejou, sim. É um pouquinho mais à frente aí, quando ele começa a dizer: olha, o Senhor vos prometeu, ele dá a terra para vocês, ninguém vos resistirá, né? O Senhor peleja por vós, tá? Entre os versos, acho que 12 em diante aí. Assim, acho que está no 13, depois você dá uma olhada, eu acho que é por aí. 10? Vamos lá. 10. Isso, desculpa, eu não tenho versículo, aí a gente fica, né? Um só homem aí que vós perseguirá 1000, e o vosso Deus é quem peleja por vós. Ou seja, o passado e o presente. Mas, e o futuro? Aí no futuro, ele diz, aí sim é o 13. No futuro ele diz: mas se vocês não permanecerem com o Senhor, ele não pelejará mais por vós, ele não expulsará. Percebe? O passado, Deus lutou por vocês. No presente, Deus luta por vocês. No futuro, vai depender da vossa escolha, dos vossos atos. É isso que Josué está dizendo. Então, quando nós trazemos essa ideia de que existe um tempo, existe um momento para cada um de nós no projeto de Deus, e que depois de nós outros virão, o testemunho pessoal faz toda a diferença, como Deus fez comigo, porque isso vai fazer sentido para todas as pessoas. E daí o encorajamento, como ele pode fazer com vocês? E depende de quê? Percebem, queridos? Então esse momento de Josué é exatamente para isso. E ele faz 3 desafios que nos reportam ao passado e encorajam para o futuro. Se você olhar bem, você vai perceber que ele repete várias frases que lembram o chamado, a vocação dele. Vamos dar só uma olhadinha rápida lá em Josué capítulo 1, e você vai perceber que Josué, ele aqui usa a mesma forma, a mesma fonte, os mesmos recursos de encorajamento que Deus usou para falar com ele usa agora para falar com a nação. Olha só, ele diz assim, no Josué capítulo 1, a partir do verso 1, vou ler o 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou tenho dado. O verso 4: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Verso 7: então somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Verso 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Já dá para perceber a semelhança entre o que nós lemos dos versos 1 a 16 de 23 e o que ele diz, o que ele ouve de Deus aqui no capítulo 1. Olha só, ele diz assim no finalzinho do verso 4:
que ele foi eliminando, né, umas e outras nações, as que ele conquistou, as que ele deixou na mão do povo para continuar a conquistar, desde o Jordão até o Mar Grande para o poente do sol. Isso é mencionado no capítulo 1. No capítulo, no verso 5, diz assim: o Senhor afastará e expulsará da vossa presença, e possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus nos prometeu. Como Deus disse no capítulo 1, como eu prometi a Moisés, como eu prometi que daria à nação. Então, como o Senhor vos prometeu. Verso 6: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes. Percebe? Em Josué 1, ele ouve de Deus assim: ser forte e corajoso. Para quê? Para guardar e cumprir a lei. Assim ele continua, então, né? Depois ele diz, o Senhor, verso 9, expulsou essas grandes e fortes nações diante de vós. Finalzinho: ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Lá no verso 5 do capítulo 1, Deus disse para ele: ninguém vos resistirá. Percebe que há uma ligação entre o que ele viveu e o que ele está desafiando a nação a viver. Ele fala sobre o que ele ouviu de Deus, e por isso é que ele declara: nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor falou caiu por terra, deixou de ser cumprida, porque ele tinha vivido isso, ele tinha experimentado isso. Então ele vai fazer os desafios à nação baseado naquilo que ele mesmo viveu e experimentou. E assim como Deus disse para ele no capítulo 1, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, também ele vai dizer aqui para a nação: esforçai-vos. Esforçai-vos. Esforçar-se é algo que depende muito do homem, não é assim? Depende muito de cada um de nós. Nós podemos ver algo por fazer, nós podemos ter um grande desafio diante de nós e dizermos assim: mas não tenho forças para isso, mas não me sinto capaz para isso. Vamos esperar que alguém venha para fazer isso. E é óbvio que aqui a ligação que ele faz do esforço é a mesma que Deus fez com ele, é esforçar-se por cumprir a lei. Porque viver segundo os propósitos, princípios de Deus, a orientação de Deus exige esforço humano, exige decisão humana, exige, humanamente falando, focar os olhos naquilo que o Senhor diz. Certamente todos nós já temos vivido e experimentado isso em algum momento, em que a nossa vontade ou aquilo que gostariam outros que nós fizéssemos entra em choque com aquilo que olhamos na palavra de Deus e vimos e discernimos ser a vontade de Deus, não é assim? Então nessa hora vai haver uma luta interior, que é o que Paulo descreve em Romanos capítulo 7, uma guerra interior, para fazer não o que nós queremos, ou não o que querem que nós façamos, mas fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então o primeiro desafio que Josué faz para a nação é: assim como eu tive que aprender a ser forte e corajoso, para fazer tudo segundo o que Deus me dizia, não o que os líderes da nação me diziam, não o que as nações cananeias diziam, não o que passava no meu coração, mas o que Deus me dizia. Assim também eu digo para vocês: esforcem-se por guardar e não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo aquilo que Deus tem colocado diante de vós. O segundo desafio é apegar-se ao Senhor e não às nações cananeias, e não aos princípios, rituais, cultos das nações cananeias. É apegar-se ao Senhor, é decidir olhar firmemente para Ele, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E quando a gente usa esse verbo apegar-se, aqui também poderia ser muito bem traduzido por achar
chegar-se, como é no 22:5. Apegar-se significa chegar, abraçar e seguir junto. E eu tenho na minha memória um momento muito interessante de um jovenzinho que se converteu lá no Rio de Janeiro ao Senhor Jesus, e ele vinha com uma opressão muito grande sobre a sua vida. E no dia em que ele entregou a sua vida para Jesus, e aquela libertação de toda aquela opressão maligna veio sobre ele, aquele menino se prostrou no chão assim, e o pastor que estava a ministrar, era até o irmão do pastor Oswaldo nesse dia que estava a ministrar, aquele menino se abraçou aos pés do pastor Daniel e ficou agarradinho ali aos pés. E o pastor Daniel tentava, porque o pastor Daniel não para, né? Ele prega andando, e o pastor Daniel tentava sair, né? Andar para poder seguir com a sua ministração, e o menino agarrado ali ia arrastando com ele de um lado para o outro. Apegar-se a isso. Apegar-se a isso. É como aquele endemoniado gadareno que Jesus operou aquela grande libertação. E ele ficou ali agarrado aos pés de Jesus. Não queria sair dali. Percebe isso? Apegar-se a isso. É isso que Josué está a dizer. Agarrem-se aos pés do Senhor e não saiam. Se ele for para a direita, vão para a direita. Se ele for para a esquerda, vão para a esquerda. Se ele disser sigam em frente, vão em frente. Mas se ele disser parem, parem. Apegar-se ao Senhor. Chegar perto dele e ter os olhos bem ficados nele. Como Maria, enquanto ouvia as palavras de Jesus. Estar apegado ao Senhor. É o segundo desafio que Josué coloca aqui. O verso 8 ele diz: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. E também o verso 12: porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante das nações em vosso meio, e com elas vos aparentardes, aí ele já não pelejará por vós. Então a quem vamos nos apegar? Vamos nos apegar aos costumes da terra ou vamos nos apegar ao Senhor? E em terceiro lugar, empenhar-se para amar ao Senhor. O verso 11 ele diz assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amar o Senhor vosso Deus. E empenhar vem de penhor. Empenhar é dar como penhor, é dar como garantia, é entregar algo de valor. E o que ele fala aqui que a nação deveria empenhar? A alma. Não é assim? E muitas vezes, não sei como é que funciona por aqui, ainda não conheço muito como são os ritos, né? De bruxaria e coisas assim por aqui, mas lá no Brasil nós ouvimos muito falar assim: alguém vendeu a alma para o diabo. Usa-se muito isso, os brasileiros estão aí a ouvir, vão compreender muito bem. Aquela pessoa vendeu a alma para o diabo, aquela pessoa entregou a alma para o reino de Satanás. Muitos fazem pactos de sangue, pactos de sacrifício, fazem pactos e entregam a sua alma, ou seja, eles sabem que a alma deles pertence ao diabo. Isso vem o quê? Exatamente desse princípio bíblico de que Deus quer que nós entreguemos a nossa alma completamente nas suas mãos. Muito diferente do diabo, que escraviza quem a ele se vende. O Senhor Jesus nos comprou, pagou o preço por nós, não é assim? Muito diferente de quem se escraviza nas mãos do diabo. O Senhor Jesus nos comprou e nos deu a liberdade, nos tornou livres de toda escravidão e condenação eterna. Percebe isso? E quando nós ligamos isso então a Deuteronômio capítulo 6, verso 5, onde vem aquele momento, né, em que Moisés diz para o povo: olha, ensinem tudo que vocês têm aprendido aos seus filhos, passem para eles tudo isso. O verso 4 e o verso 5 é a declaração de fé judaica, né? O Senhor teu Deus é único Senhor, não
teu Deus, verso 5, como? De todo teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O Novo Testamento acrescenta, com todas as tuas forças. Entregar-se totalmente é empenhar a alma. É dizer, eu tenho certeza que a minha alma, o meu futuro, a minha vida, a eternidade me está reservada na presença do Senhor. Empenhar a alma é dar o que nós temos de mais valioso. A saúde, às vezes a gente passa por momentos difíceis e às vezes a gente passa por momentos bons. Os recursos materiais, às vezes temos mais, às vezes temos menos. Os dons e talentos, as capacidades, cada um tem diferente. Por vezes sabemos usar, por vezes não. Tudo aquilo que é material, humano, transitório, fica por aqui. Mas Deus nos fez com um elemento espiritual eterno. Empenhe isso para o Senhor. Entregue o que você tem de maior valor nas mãos de Deus. É isso que Josué vai dizer. Empenhar-se por amar ao Senhor. 3 desafios: esforçar para cumprir a lei, apegar-se ao Senhor e empenhar a alma, entregar a sua alma totalmente nas mãos do Senhor, do Deus eterno. E uma advertência. E a advertência é exatamente aquela que aponta para o futuro, das escolhas de cada geração depende do seu futuro. Cada geração só pode responder por si mesma. Josué vai dizer, eu fiz o que eu podia fazer. No capítulo 24, verso 14, ele vai dizer isso de uma forma um pouco mais clara, né? O capítulo 24 também é um relembrar de tudo que Deus fez. E no verso 14 ele diz assim, agora pois, diante de tudo que Deus fez por vocês até aqui, temei ao Senhor com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, a escolha é de vocês. Escolham hoje. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram os vossos pais além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa, ele diz, faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Essa foi a escolha que ele fez para ele e para as suas gerações futuras. E ele diz para a nação, agora é com vocês. Agora está na mão de vocês. Deus sempre cumpriu e sempre cumprirá as suas promessas, as suas palavras, sejam as maldições ou sejam as bênçãos, seja aquilo que parece melhor para nós, aquilo que não parece tão bom assim. Deus sempre cumprirá porque Ele é fiel. E o que Ele espera é que nós venhamos a responder a esses desafios, como Josué respondeu, sabendo que ao final de todas as coisas, a nossa alma empenhada estará segura nas mãos do Deus eterno. Amém? Vamos nos colocar em pé então e vamos orar? E pense nisso, julgue isso. Você já é 100% de Deus? Tem cumprido a palavra com esforço, com dedicação, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda? É como aquele menino recém-nascido na fé, apegado aos pés do Senhor, como aquela menina recém-nascida na fé, agarrada aos pés do seu Senhor. Empenhe a sua alma para o Senhor, porque é o que você tem de mais precioso. E é isso que vai para a eternidade. É isso que estará diante do Senhor por toda a eternidade. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Queremos pedir perdão se muitas vezes não sabemos fazer como deveríamos fazer, agir como deveríamos agir. Não somos tão fiéis a ti quanto tu és fiel a nós.
Nós queremos, em nome de Jesus, rogar. Ajuda-nos como ajudaste a Josué, para que possamos, ao final da nossa história, poder declarar que nós servimos ao Senhor. E que assim, Senhor, possamos deixar modelo para que as gerações futuras também escolham como nós continuar seguindo na direção do Senhor. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. No louvor inicial, nós já nos desafiámos a assumir este compromisso realmente diante de Deus, e agora vamos pensar como é que nós estamos depois de termos ouvido esta mensagem. Então nós vamos retomar este corinho que nós cantámos no início e pensando exatamente naquilo que acabamos de ouvir. Agora é connosco. Então o que é que nós decidimos fazer? Vamos cantar dizendo que a nossa decisão é buscar, é seguir, é permanecer na palavra do Senhor. Vamos ficar em pé e assim vamos terminar este nosso culto, mas com esta consciência de que nós vamos estar a cantar depois do que acabamos de ouvir da parte de Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, leva-me a mim, conhecer que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Em tua palavra quero permanecer. Senhor, te quero seguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, eu vou seguir, eu sei que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Em tua palavra quero permanecer. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, eu vou seguir, conhecer que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir
antes de entrarmos na bênção apostólica, nós faremos uma oração final, mas eu vou pedir que o diácono Pedro Silva faça essa oração de gratidão ao Senhor. Agradecer a Deus pela palavra que foi ministrada, pela forma como fomos abençoados nesse culto, mas também agradecemos a Deus pela forma como Ele operou, agiu na vida da nossa irmã Joaquina. Nós oramos na semana passada pela sua cirurgia, e a cirurgia que ocorreu, com êxito. Deus abençoou a cirurgia, ela já está em casa, se recuperando. Glória a Deus, amados. Deus agiu, a nossa irmã já está em casa. E a nossa irmã Maria de Jesus também já está conosco. Nós também oramos por ela, no domingo, oramos durante a semana, e ela já está conosco. Continuaremos então a orar em favor dos demais irmãos e irmãs que ainda estão enfermos, que o Senhor esteja agindo também em suas vidas com poder e graça, em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor e vamos agradecer, porque Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, continuamos, Senhor, gratos a Ti por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu fazes, por aquilo que podes, Senhor. Principalmente estamos gratos, Senhor, pela maneira como Tu tens revelado o Teu amor pela Tua Igreja e particularmente por cada um de nós, Senhor. Nós que nada somos, Senhor. Mas nós queremos saber mais e conhecer mais e mais de Ti. Nós desejamos seguir o Teu caminho, Senhor, sabendo que Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida, Senhor. E nesta hora, particularmente, agradecemos pela maneira como Tu nos has instrumentalidade da Tua serva, Senhor. Nós queremos obedecer, nós queremos crer, Senhor. Nós queremos ser obedientes, Senhor. Nós queremos dedicar mais e mais a nossa vida a Ti, Senhor. Nós queremos, não só nós, mas também que os nossos familiares, todos possam ser alcançados, Senhor. E com o Rio possamos servir, honrar e glorificar, Senhor. Nesta hora te agradecemos, Senhor, pela maneira poderosa como Tu tens atuado e agido na vida de alguns dos Teus neste lugar, Senhor. Também pelo resultado positivo que a nossa irmã Tinita teve naquela cirurgia que fez. Obrigado, Senhor, pelas forças, pela coragem, pela fé, também pelo próprio entusiasmo, da confiança em Ti, Senhor. Também pelo seu testemunho ali, mostrado e transmitido à equipa que pôde fazer aquela cirurgia. E agora, Senhor, continuamos a entregá-la nas Tuas mãos, que possas dar-lhe a total recuperação, Senhor, as rápidas melhoras, Senhor, e que em breve ela possa estar aqui no nosso meio para Te cultuar, para Te adorar e para Te também dar testemunho daquilo que Tu fizeste por eles. E agradecemos por todos, Senhor, por aqueles também, como o nosso irmão Maria de Jesus. Tu sabes a situação em que ela também esteve com esta cirurgia, que possas continuar a abençoá-la rica e poderosamente a ela e a todos os seus. Amém. Que estejas presente, continua presente, que o Teu Santo Espírito se mova no meio de nós, sabendo que Tu és o Senhor de todas as coisas. Sim, e é para Ti, para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória que nós oramos, agradecidos em tudo e por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. 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 Incluímos também nessa oração de gratidão a nossa irmã Lisa. Nossa irmã Lisa também entrou em dificuldades na área de saúde e ela já está conosco também. Louvado seja o nome do Senhor, é uma alegria rever. Recebam a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o Teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Com a paz de Deus, uma boa semana a todos os amados.